Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre como investir em fundos imobiliários no ano de 2022. Eu escolhi esse tema porque em dezembro do ano passado aconteceu algo inédito. Em dezembro de 2021, a B3, a nossa bolsa de valores, ultrapassou a marca de 1.500.000 investidores em fundos imobiliários. E com toda essa quantidade de pessoas se interessando por esse tipo de investimento, eu quero mostrar como é possível criar uma carteira robusta de fundos imobiliários, começando do absoluto zero. Eu reuni tudo em 3 passos muito objetivos que vão facilitar a sua tomada de decisão. Então, se você quer investir em fundos imobiliários em 2022 e aproveitar para criar uma renda recorrente, então esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que através desses 3 passos que eu vou te explicar, o seu processo de escolha vai se tornar muito mais simples. Então, se isso te parece interessante, fica aqui comigo até o final, porque é sobre esse assunto que eu quero tratar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal aí, já senta o dedo no like, me segue também no Instagram, também deixa o coraçãozinho no Instagram, também deixa um curtir lá na minha página no Facebook, me segue também no Twitter, enfim, me acompanhe nas minhas redes sociais. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas na construção de uma carteira de fundos imobiliários nesse ano de 2022. Vamos lá! E o primeiro passo é bastante óbvio. Ele consiste em você entender o que são e como funcionam os fundos imobiliários. Mas apesar de óbvio, esse é um passo que ele é negligenciado por muitas pessoas. O que eu estou dizendo é que existem várias pessoas que simplesmente entram no home broker, digitam algum código, algum ticker de fundo imobiliário e fazem uma compra. E, como você já deve saber, isso não é investir. Nem de longe isso pode ser considerado como um investimento. E se você me acompanha aqui no canal, você já deve ter me escutado dizer que investir não é comprar. Investir é conhecer. E saber como os fundos imobiliários funcionam consiste no primeiro passo que você deve aplicar nos seus investimentos. Então, em simples palavras, os fundos imobiliários eles são ativos financeiros que possibilitam o acesso ao mercado imobiliário através de fundos de investimentos. Um grupo de investidores aplica os seus recursos nestes fundos e, por sua vez, estes fundos investem os recursos em negócios com lastro imobiliário, seja através de imóveis físicos, seja através de investimentos no mercado financeiro e que tenham base imobiliária. E esses imóveis, eles são alugados para terceiros que mensalmente pagam o aluguel e ao menos 95% dessa renda semestral é repassada em forma de proventos para os cotistas. E esses proventos são repassados como se fossem de maneira muito parecida com os dividendos das ações, que caem diretamente na conta da corretora de valores dos investidores. Então, quando você investe em uma cota de um fundo imobiliário, você está se associando a um fundo que vai realizar investimentos no setor imobiliário. E em quais setores imobiliários é possível investir? Eu te digo que é possível investir no setor de lajes corporativas, setor de shopping centers, galpões logísticos, universidades, agências bancárias, hospitais, etc. Os setores são os mais variados possíveis. E através desse tipo de investimento é possível que os pequenos investidores possam acessar imóveis que antes eram muito distantes da realidade do público em geral. Pense em você na possibilidade de investir em toda aquela estrutura gigantesca de um shopping center. Pois é, isso é possível através dos fundos imobiliários. E, além dos imóveis físicos, também é possível investir em fundos que compram ativos de renda fixa imobiliária, como, por exemplo, compram ativos de LCIs, LCAs, CRIs, CRAs. E essa compra desses ativos de renda fixa permite a expansão imobiliária através do setor bancário, que são os chamados fundos de papéis. E por fim, além dos fundos imobiliários de tijolos e de papéis, também é possível investir em fundos imobiliários que vão investir em outros fundos imobiliários, que são chamados
fundos de fundos. E uma outra característica muito importante que você deve conhecer é a de que os fundos imobiliários são ativos de renda variável. Então isso significa que ao investir neles, você deve estar preparado para sofrer as oscilações. Você deve estar preparado para aguentar as oscilações que naturalmente vão ocorrer, que naturalmente fazem parte da renda variável. Mesmo aqueles fundos renomados e que ostentam ótimas características podem sim sofrer quedas ou também subidas bruscas nas cotações deles ao longo do tempo. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui em cima tratando sobre as quedas dos fundos, as quedas que os fundos imobiliários podem sofrer. Então, confere no izinho aqui em cima. Mas o que eu estou querendo te mostrar nesse passo 1 é que você precisa estudar e conhecer minimamente os fundos imobiliários, para que assim você possa diversificar os seus investimentos naqueles fundos que mais se adequam aos seus objetivos financeiros e se adequam ao seu perfil de investidor. Você precisa conhecer os fundos listados, precisa diversificar e ainda precisa encaixá-los na sua realidade, precisa encaixar no seu perfil de investidor e nos seus objetivos financeiros. E esse foi o passo 1, que por sua vez se liga ao passo 2, no qual você precisa saber escolher quais fundos você pretende investir. Esse é o passo 2, consiste em você saber escolher aqueles fundos que mais vão se adequar à sua realidade. E como eu falei agora há pouco, não basta digitar um código no seu home broker e comprar. É necessário conhecer as diversas características que existem no universo dos fundos imobiliários. E dentre essas características, eu destaco alguma delas para você. Quais que eu vou destacar aqui? A liquidez, a vacância, o yield e também a diversificação interna, diversificação dentro dos próprios fundos. E existem, claro, outros fatores, mas estes são os aspectos mínimos, os aspectos necessários que você precisa conhecer antes de investir em algum fundo imobiliário. E começando aqui pela liquidez, eu digo que você deve escolher fundos imobiliários que sejam líquidos, ou seja, que possuem uma média diária de negociações na Bolsa de Valores. Porque sem essa negociação mínima, você provavelmente vai estar escolhendo algum fundo da maneira errada. De nada adianta você escolher um fundo imobiliário que não possa ser rapidamente comprado e vendido na Bolsa de Valores. Você precisa ter essa flexibilidade de alteração dentro da sua carteira. Mesmo que você seja adepto da estratégia de buy and hold, pode sim surgir a necessidade de você vender algum fundo da sua carteira, até mesmo para que seja feita alguma mudança na alocação dos seus ativos. Se você precisar realizar a venda de algum fundo imobiliário por qualquer motivo que seja, você poderá facilmente fazer isso quando os fundos imobiliários da sua carteira possuírem boa liquidez. E no mesmo sentido, esse foi o primeiro aspecto, né? E no mesmo sentido, dando continuidade aqui, você precisa ter o cuidado de analisar a vacância dos fundos que você pretende investir. E essa é a segunda característica que você precisa verificar. A vacância diz respeito ao percentual daquele imóvel que está vazio ou o percentual daquele imóvel que não está gerando renda por conta de alguma carência de aluguel. Se, por exemplo, uma laje corporativa possuir 100 salas comerciais e ele estiver com 20 salas vazias, então essa laje corporativa possui uma vacância física de 20%. O cálculo não é exatamente esse, mas já serve para você compreender aqui o que eu estou dizendo em relação à vacância. E um outro fator que você precisa analisar é o que diz respeito ao yield, que basicamente é aquele que diz respeito ao pagamento dos proventos que os fundos imobiliários pagam. Alguns fundos pagam mais, outros pagam menos. Existem também aqueles fundos que pagam de maneira mais estável. E por sua vez também existem aqueles que já não pagam de maneira tão estável assim. E o yield é um indicador que relaciona o provento distribuído pelo preço de venda daquele fundo imobiliário. Então, se um fundo pagar R$1 de provento por cada cota e o preço de venda desta cota for de R$100, então o yield dele será de 1% ao mês, o que seria ótimo, né? Porque nós sabemos que os proventos dos fundos imobiliários já são isentos de imposto de renda. Imagina, 1% ao mês líquido. Seria ótimo, né? E não existe um número mágico e nem que diga se aquele yield
é o ideal, mas você precisa saber analisar esse indicador para não investir em algo que não faça sentido para você. E esse foi a terceira característica que você precisa analisar. E por fim, você precisa analisar a diversificação dentro dos fundos imobiliários. Você precisa analisar a diversificação dentro daqueles fundos que você pretende investir. Além de diversificar em vários fundos diferentes e de vários setores diferentes, você também precisa diversificar em fundos internamente. Você precisa investir em fundos que internamente sejam diversificados. O que eu estou dizendo é que você deve analisar a carteira de imóveis que pertencem a cada um dos fundos. Existem fundos que possuem um único imóvel dentro do seu portfólio, enquanto outros possuem dezenas de imóveis diferentes e dezenas de títulos de renda fixa diferentes no seu portfólio, caso esse fundo seja um fundo de papel. Cada imóvel tem uma localização diferente, tem uma finalidade diferente, tem uma qualidade diferente dentro de cada fundo. E você também precisa saber analisar tudo isso antes de investir. E você precisa conhecer pelo menos estes 4 aspectos que eu te expliquei. E essas são as características mínimas que você precisa analisar sobre cada fundo imobiliário antes de realizar os seus investimentos. Cada investidor, dependendo do seu perfil de risco, dos seus objetivos financeiros, deve encontrar as características que mais se adequam a ele. E me diz aqui embaixo nos comentários sobre quais fundos imobiliários são mais adequados para os seus investimentos. Me diz aqui embaixo também quais fundos imobiliários você já investe. Me fala também por qual motivo você escolheu esses fundos. Então vamos lá, interaja aqui comigo e deixa o seu comentário aqui embaixo. E esse foi o passo 2, no qual você precisa conhecer minimamente os fundos nos quais você deseja investir. E o terceiro passo, dando continuidade aqui, o terceiro passo vem a ser aquele no qual você deve realizar a manutenção da sua carteira de fundos imobiliários. Depois que você escolheu os fundos que mais se encaixam nos seus objetivos, você deve investir nesses fundos de maneira recorrente. Existe um jargão no mercado financeiro que diz o seguinte: o que te deixa rico é o aporte. E esse jargão quer dizer que você deve focar as suas atenções no seu trabalho, para que o seu trabalho te pague cada vez mais. Você precisa focar na sua qualificação profissional para que assim você ganhe mais dinheiro. E desse modo, possuindo uma renda maior, você vai conseguir fazer aportes cada vez maiores. Então você precisa ter cada vez mais cotas e você precisa acumular cada vez mais patrimônio para que estas cotas se valorizem, para que você receba cada vez mais proventos todos os meses. E você vai aumentando gradativamente os seus aportes, conforme você vai também aumentando a sua qualificação profissional para que você acabe ganhando mais. E, além dos aportes, você também precisa acompanhar os relatórios dos seus fundos imobiliários, daqueles fundos que já fazem parte da sua carteira. Não pense que você vai analisar um fundo uma única vez, porque vai ser necessário você acompanhar o desempenho dele ao longo dos anos. Os fundos, eles devem permanecer na sua carteira somente se os fundamentos deles continuarem construindo seus objetivos financeiros e também se eles continuarem se adequando ao seu perfil de investidor. Então, foca no seu aporte e também analise esse fundo ao longo dos anos. E além disso, a realização da manutenção dos seus fundos imobiliários deve contemplar o reinvestimento dos seus proventos, até que você consiga alcançar os seus objetivos financeiros. Se você quer ter uma renda de um salário mínimo com FIIs, por exemplo, para complementar a sua aposentadoria, então você deve reinvestir os seus proventos até que eles te paguem este salário mínimo que você deseja. Isso é óbvio, mas vale sempre ressaltar, porque esses reinvestimentos, eles são essenciais para acelerar os seus planos financeiros. E esse foi o terceiro e último passo para você investir nos fundos imobiliários no ano de 2022 e assim você criar uma renda recorrente e previsível neste novo ano. E, dito tudo isso, estes são os 3 passos
que eu acredito que podem ajudar a construir a sua carteira de fundos imobiliários. Eles são muito objetivos, eles vão facilitar a sua tomada de decisão. Então, aplicando todos eles, você certamente vai construir, você vai criar uma fonte de renda recorrente através dos proventos dos fundos imobiliários. Se você é um dos novos investidores e se você faz parte daqueles 1.500.000 investidores de fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores, eu tenho certeza que, através desses 3 passos, o seu processo de escolha vai se tornar muito mais simples. Compreendido até aqui? Então, se for assim, eu chego ao final desse vídeo. E se você gostou, eu peço mais uma vez para você deixar o seu like aqui no vídeo, peço para você me deixar o seu coraçãozinho, caso você esteja me assistindo pelo Instagram. Eu peço também para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, peço para você me seguir no Twitter e peço também para você deixar um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, porque a minha mensagem precisa chegar a cada vez mais e mais pessoas. E conforme você vai compartilhando, conforme você vai curtindo, o algoritmo também entende a relevância desse vídeo e distribui ele para cada vez mais e mais pessoas. Então você me ajuda e você ainda ajuda os seus amigos e os seus familiares. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e muito obrigado por ter me acompanhado no vídeo de hoje. Tchau!